Meus amigos, hoje trago mais um capacete para vocês da MT também, né? MT Helmets. Só que agora o modelo dele é o modelo KRE. Esse é um capacete tricomposto. Na composição dele nós temos Kevlar, carbono e fibra de vidro. É um dos capacetes com casco mais resistente, tá? Os tricompostos são os mais resistentes do mercado. O que ele tem de diferenciais? Tá? Eu vou mostrar primeiro os pontos básicos para daí mostrar os diferenciais que ele possui, além da composição. Então, como todos os capacetes, ele tem uma entrada de ar frontal aqui embaixo da viseira, duas entradas de ar aqui na parte superior, bem parecido com o capacete da Revenge, também da MT que eu já apresentei aqui para vocês. Viseira de 2.2, só que vejam, agora ele não tem um botão aqui, igual o Revenge, para travar a viseira. Mas ele trava muito, ó. Você tem que fazer uma pressão bem forte aqui para abrir a viseira. Então ela não abre com facilidade, tá? É bem difícil de abrir aqui a viseira. Ela tem os 6 níveis também de altura. É bem fácil de remover essa viseira. Ele tem um botãozinho aqui, ó, e sai facilmente, tá? Olha lá, já até facilitou a saída da viseira. Deixa eu prender novamente. Perfeito. O grafismo dele é brilhante, né? Aquele outro da MT, ele era fosco, então ele tem um visual bem diferente. Ao vivo, tá? Talvez na câmera não dê uma impressão assim de um grafismo tão legal, mas ao vivo o grafismo dele é bem melhor. Eu via ele sempre por fotos e quando eu recebi eu fiquei bem impressionado com o grafismo dele. As saídas de ar, ao contrário do Revenge, ele é na parte superior, logo abaixo aqui, ó, do aerofólio do capacete. Então, isso talvez diminua um pouco o ruído, tá? Geralmente quando o capacete tem saídas inferiores, o ruído é um pouquinho maior. Ele é um modelo Flows, tá? Esse grafismo. E vejam, ó, ele pesa só 1.400 gramas, tá? É um casco tamanho M, 5758 e 1.400 gramas. Novamente, né? Aquela indicação que eu já fiz lá no MT Revenge, para vocês, no vídeo do MT Revenge. Pelo fato de ser uma empresa espanhola, pegue sempre um número um pouquinho maior, tá? Pegue um número sempre um pouquinho maior. Meu número de capacetes é 56, eu peguei 58 e ele ficou na medida, ficou muito certinho, bem justinho na minha cabeça, tá? Não fica balançando, não fica sobrando nem nada. Tá perfeito, né, o tamanho dele. Então, outros detalhes, tá? E aí a gente vai para os diferenciais. O fecho dele é em duplo D. Tá? Então ali, ó, duplo D, não é engate rápido, tá? Isso traz maior segurança, é um pouquinho mais difícil de fechar, lógico, mas ele traz uma segurança maior, tá? Para a utilização. E aí, ó, ele tem aqui um botãozinho que trava, tá? Para a fita, né? Para que essa alça aqui não fique balançando, então ele trava ali depois de você realizar o fechamento duplo D. Ele veio aqui com manual, igual do Revenge, alguns adesivos, né, o adesivo ali também com relação ao tipo sanguíneo, o adesivinho da MT e o manualzinho, né, com relação ao uso. Outro diferencial deste capacete, que a forração dele, né, ele tem o neck roll. O que seria isso? Ele tem um fechamento aqui, pode ver que ele é um pouquinho mais fechado, tá? Ele fecha aqui bem, tá, na altura do queixo, e isso vai evitar ruídos. Então ele diminui ruídos no interior do capacete. Também ele é bem fechado aqui na lateral, ó. Ele não é perfurado, tá? Justamente para diminuir os ruídos na utilização. Ele tem os refletivos aqui e aqui, em caso de queda, enfim, né? Se o piloto ficar deitado, tem esse refletivo aqui. A forração interna dele é no azul, vamos ver se eu consigo mostrar bem aqui a forração. Olha, é num azul bem bonito, tá? Bem legal mesmo. Ele tem espumas de múltipla densidade, igual eu já comentei lá no MT Revenge. E ele também tem lá, ó, a utilização para óculos, né? Ele tem o Easy Glass aqui para que você possa utilizar o óculos. E, gente, a forração dele é muito boa, muito confortável mesmo esse capacete aqui. Eu ainda não utilizei, só experimentei. E por isso, né, nós vamos utilizar ele. E eu quero trazer neste vídeo mesmo já. Eu vou fazer um pause aqui no vídeo. Vou utilizar ele.
e quero trazer para vocês um feedback se realmente ele tem, ele reduz mesmo os ruídos como promete, tá? A viseira não é a mesma do Revenge, tá? Caso vocês já perguntem, né, para trocar, enfim, não é a mesma, tem que comprar outro jogo de viseiras, caso você não queira a cristal, talvez você queira, sei lá, uma colorida ou uma fumê, uma mais escura, tá? Eu gostei bastante do grafismo nesse capacete, como eu falei, ao vivo ele é bem diferente, né? Por foto, eu sempre vê por foto e ele não é tão bonito por foto como é ao vivo. Então vou realizar um pause, vou utilizar o capacete e daí já trago um feedback para vocês se o nível de ruído dele é realmente inferior aos demais. Pessoal, então realizei o corte, testei o KRE e realmente, gente, o neck roll, né, essa forração a mais que ele tem aqui, realmente reduz o barulho, reduz ruídos. Só que o que eu notei fazendo um comparativo até com o Revenge 2. Até trouxe aqui o Revenge 2 para a gente fazer esse comparativo. A viseira do KRE, se você para no sinal, se você não está em movimento, ele começa a embaçar, começa levemente a embaçar. Eu desconfio pelo seguinte, ó, o Revenge, ele não embaça, ele embaça um pouquinho no começo, depois, quando entra um pouquinho de ar, ele já não embaça mais. É muito bom o Revenge por conta disso. Mas eu notei uma certa diferença, que eu vou mostrar para vocês. Ó, a narigueira do Revenge 2, ele é bem alta, tá? E ele fecha bem o nariz. E outro detalhe do Revenge 2, ele tem 1, 2, 3 entradas de ar, e aqui a gente tem 2 níveis, né, de entrada de ar ainda. Totalmente fechado, um nível aberto e outro nível bem aberto aqui, ó. Dá para ver até ali no fundo, ó. Talvez o meu dedo lá. Então isso faz com que o capacete não embace tanto. Agora o que acontece no KRE, ó? A narigueira dele é um pouco tanto diferente, né? Inusitada. E ela, eu acho que por conta da narigueira não ser tão fechada no nariz, e a gente ter só uma entrada de ar aqui, apesar que essa uma entrada de ar até resolve quando você está em movimento. Mas se estiver parado, começa a embaçar um pouquinho a viseira, tá? Não tem que fazer, você tem que abrir um estágio aqui da viseira, né? Para não embaçar totalmente. E esse primeiro estágio para abrir é um pouquinho complicado, tá? Então eu acredito que se ele tivesse uma narigueira um pouquinho mais alta, talvez até com o desenho do nariz, como acontece aqui no Revenge, provavelmente ele não ia embaçar tão facilmente. Mas vejam, são propostas de capacetes diferentes também. O KRE é mais destinado para track day, para quem utiliza em alta performance, porque ele é um tricomposto. Então geralmente o que acontece? O pessoal está em alta velocidade e está realmente circulando ar. Não é destinada efetivamente, né? Ele não foi desenvolvido para ser utilizado em cidade, parando no sinal, anda e para, tá? Já o Revenge 2, ele tem, né? Ele, mesmo sendo um bicomposto, ele já é mais destinado à cidade, por isso ele não vai embaçar tanto a viseira, tá? E por isso que ele tem essa narigueira um pouquinho mais alta. Mas, tirando esse detalhezinho de embaçar um pouquinho, que você tira de letra, né? Você ergue aqui a viseira, deixa um estágiozinho aberto, não tem problema nenhum, não vai embaçar. E daí, quando está em movimento, fecha ele, não embaça de forma alguma, já entra o ar aqui pela entrada inferior, né, frontal, e já desembaça instantaneamente, tá? Muito confortável, gostei, muito confortável, e realmente ele tem bem menos ruído do que o Revenge, tá? Bem menos ruído que o Revenge. Não é 100% sem ruído, eu acho que nenhum capacete vai ser 100% sem ruído, mas ele diminui bastante o ruído, tá? Eu não fiz o teste com as entradas de ar fechadas, tá? Poderia até ter realizado, pelo menos as superiores, para ver se diminuiria ainda mais o ruído, mas não fiz esse teste, tá? Fui sempre com a entrada de ar aberta, e tanto as superiores quanto a inferior frontal, né, com as 3 entradas de ar, no caso, abertas, e em movimento não embaçou, só enquanto parava, embaçava, e o ruído é bem baixinho mesmo, bem baixinho, tá? Mesmo quando pega um pouquinho mais de velocidade, é bem baixinho, bem menor do que o ruído do Revenge, tá? O Revenge, ele tem bem mais ruído interno, tá? Até porque, né, como eu falei, ó, o Revenge ele tem as saídas aqui de ar embaixo, e isso facilita também para ter um pouquinho de ruído. E ele não é tão fechado aqui embaixo, né?
não é tão fechado aqui embaixo. Até o bavete aqui ele é perfuradinho, enfim. Então auxilia um pouquinho para entrar o ruído. Mas tem a vantagem de não embaçar a viseira tão facilmente. Então está aí, gente. As primeiras impressões que eu tive do KRE, né, do MT KRE. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou respondendo para vocês. E aguardo todos vocês nos próximos vídeos aqui no canal QG do Jota.